vício, seja bebida, cigarro, até vício de trabalho. Vamos ver o que o Genshin Jutsu pode te ajudar. Olá pessoal, eu sou a Thelma Schiner e aqui é o tema da semana. E o assunto de hoje é justamente sobre isso. Quando a gente percebe que está dentro de um vício, quando a gente não se controla, quando a gente não é capaz de botar o limite certo, adequado para qualquer tipo de compulsão. O Genshin Jutsu sempre tem algum toque para te ajudar você ir se reequilibrando, trazendo mais autocontrole. Tem gente que não consegue parar de comer. Começa a comer, é uma coisa que não tem controle mesmo e vai como uma onda. Outras pessoas têm um problema com chocolate. Comida até se segura, mas quando chega a hora do chocolate, não consegue comer um quadradinho, dois. Quando vê, foi uma barra inteira de chocolate. E não é só isso, existem outros vícios que, além de atrapalhar o metabolismo, também pode atrapalhar mais profundamente a gente. O cigarro atrapalha demais, o fígado, o pulmão, certamente, mas também só o fato da gente ser escravo daquele cigarro, isso já não é legal. A gente tem que aprender cada vez mais a se distanciar dessas químicas que a gente recebe e que às vezes o corpo fica viciado em receber. Com o cigarro é exatamente assim. Tem nicotina, tem alcatrão, são substâncias que fazem com que o seu cérebro sempre queira um pouquinho mais daquilo. É como a adrenalina. Tem gente que é viciado em esporte, principalmente esporte radical. Também pode ser um vício, porque a necessidade de ter aquela adrenalina, de sentir aquela vibração. Quando a gente faz esporte ou busca se arriscar em alguma experiência é ótimo, mas se vira uma compulsão, uma necessidade de sempre ter aquele tipo de ação dentro do seu corpo, já virou vício. Você vê que a gente foi de comida para cigarro, agora até o vício nos esportes e certamente alguns outros vícios ainda mais complicados, que são as drogas em geral. A gente pode se viciar até mesmo em remédio que o médico receitou no momento necessário e o organismo começa a se acostumar com aquela necessidade, como se eu não conseguisse viver, pensar, me sentir bem se não fosse aquele remédio. Até mesmo remédios para a gente ir ao banheiro, que é muito comum com as mulheres, se torna um vício de todo dia só conseguir ir ao banheiro porque eu tomei o tal remédio, pode ser até a homeopatia. É vício. O seu organismo tem uma necessidade de receber aquele ingrediente químico que vai alterar o seu organismo, ou às vezes só o seu cérebro, que vira uma chavinha e fala, ok, agora com esse ingrediente eu vou ao banheiro. Bebidas também é uma questão muito delicada quando a pessoa é viciada ou tem essa compulsão, essa falta de controle. Mas para mim, por exemplo, é ok, eu tomo aquele vinhozinho naquela noite e tudo bem, eu não preciso mais, eu não preciso repetir um dia atrás do outro. Mas para outras pessoas, uma pequena dose de álcool já é o suficiente para desencadear toda uma compulsão e uma falta de controle, tudo de novo. E o pior é que a sociedade ainda atrapalha mais, recriminando, julgando essas pessoas que têm mesmo um descontrole com algum ingrediente. Pode ser a bebida, pode ser um remédio para dormir, outro para ir ao banheiro,
ou até mesmo drogas mais pesadas. A pessoa experimentou uma vez, não sabia que tinha essa compulsão e perde completamente o controle do uso daquele ingrediente e, pior, da sua própria vida. Mas voltando até mesmo para os vícios mais brandos, que não tiram você da sociedade, do controle da sua vida, psicologicamente falando, e mesmo assim, o problema é o mesmo. Você não se controla, você não percebe aquilo que está acontecendo dentro de você. Mas antes da gente começar qualquer dica aqui prática, eu queria muito que você deixasse um like. Me ajuda demais, mais pessoas vão chegar nesse vídeo e é a forma de você me prestigiar. E se ainda não está inscrito, por favor, se inscreva aqui no canal, que cada semana tem um tema novo para a gente explorar. Então vamos lá na primeira dica de hoje, que vai ser o fluxo das travas 11 e 12. Esse fluxo é muito importante porque a trava 12, principalmente à direita, ela ajuda muito quando a gente faz o mal para nós mesmos, quando a gente não se respeita, quando a gente passa dos limites com a gente mesmo. E qualquer pessoa que esteja numa compulsão, num vício, faz exatamente isso. E ainda por cima, a trava 11, que também vai no mesmo fluxo, ajuda muito a gente ter decisões, criar um movimento de se decidir numa história, num caminho. Esse fluxo vai ajudar você, principalmente o direito, que é o que eu vou mostrar. Vamos lá? Nós vamos colocar a mão direita na trava 12, que fica na metade do pescoço, do lado direito. E a mão esquerda começa segurando o próprio braço direito na altura do bracelete. Sempre encontre uma posição confortável. Você pode se deitar, se recostar ou até apoiar os seus cotovelos numa mesa. Respire livremente e relaxe os ombros para permitir que a energia flua. Então a mão esquerda irá agora na base do dedão da mão direita que está ali na trava 12 no pescoço. Sempre que puder, fique pelo menos 1 minuto ou 2 em cada ponto. E às vezes a gente até sente a pulsação no ponto que a gente toca. É só se concentrar e relaxar. Agora, a mão esquerda irá na bochecha do lado esquerdo. A mão direita o tempo todo fica ali na trava 12. E até mesmo, se você desejar, essa mão direita às vezes pode escorregar um pouquinho mais para baixo, onde é a trava 11, na base do pescoço. Sua mão pode ficar movendo de um ponto para o outro. No último ponto, a mão esquerda agora irá na testa do lado esquerdo, logo acima da sobrancelha esquerda. Respire. Tente decorar esses passos e quando você fizer sozinho, fique um tempão em cada ponto, faça como uma meditação. E vamos então conhecer uma segunda dica que eu acho que é a cereja do bolo para essa questão de vícios, que é o fluxo do fígado. Por quê? Logicamente, quando você pensa em fígado, você fala, mas isso é para quem bebe álcool, quem tem vícios com o álcool. Se você come demais, o seu fígado também está sobrecarregado. E com doces, então nem se fale. O fígado vai ajudar, inclusive, quando você já se convenceu de que vai parar com aquela compulsão,
a ir limpando o seu organismo, a ajudar no movimento, a mover essa ideia para uma ideia nova. Além disso, qualquer exagero de repetição, esse fluxo ajuda muito nas formas de pensamento do compulsivo, até mesmo para o workaholic. Então vamos lá fazer esses primeiros passos do fluxo do fígado. Vamos lá? Começamos com a mão esquerda na base do crânio, na trava 4, ali no occipital esquerdo. E a mão direita irá tocar logo abaixo da clavícula direita. Relaxe, se recoste ou apoie os cotovelos para não cansar os braços e a energia poder fluir tranquilamente. Então a mão direita agora irá na barriga do lado direito, logo no finalzinho das costelas. Toque suavemente. Tente sentir a pulsação dos pontos, mas se não sentir, apenas leve a sua consciência para esses pontos que você toca, auxiliando no movimento da energia. E agora a mão direita irá no joelho esquerdo, no lado interno do seu joelho esquerdo. Você pode fazer assim, como estou mostrando, cruzando as pernas, ou pode até estar deitado e na maneira mais confortável alcançar os 2 pontos. Respire. Para o outro lado, inverta. Agora faremos mais rapidinho. Mão direita no occipital direito e a esquerda começa logo abaixo da clavícula esquerda. E então a mão esquerda agora vai na barriga do lado esquerdo, no finalzinho das costelas. Respire. Apoie, assim como mostro. E então agora a mão esquerda irá no lado interno do joelho direito. Veja que eu continuo buscando uma posição confortável para tocar os 2 pontos. Tenho certeza que você, assim como eu que acabei de fazer esse fluxo, está muito mais relaxado. Sempre converse comigo, me dê as dicas do que você está precisando. Tá com algum incômodo físico, alguma dor? Me peça. Ou às vezes psicológico. A gente sempre tem uma dica boa de Jinshin Jutsu. Te aguardo no próximo vídeo.